Olá, bem-vindos a mais um podcast do PSD no Parlamento Europeu. Eu sou a Lídia Pereira. E eu sou o Sebastião Bugalho e estamos aqui em Estrasburgo em mais uma sessão plenária para esta nossa primeira conversa a dois, entre nós os dois, claro. É verdade, é verdade. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Now there are conditions to continue to work for a united and stronger Europe. Notice, but it is not enough, and we can make it together if we stand united. E começávamos, se calhar, pelos temas políticos da atualidade, da geopolítica. Tivemos vários momentos, o Fórum de Davos, com intervenções e com discursos muito importantes e muito relevantes. Para mim, de todos os discursos, aquele que eu destacaria foi o discurso do primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, que fez aqui uma interpelação àquilo que ele definiu como os middle powers em que a União Europeia se insere, a terem aqui uma postura mais assertiva e em coligação com outras alianças, ou tentar encontrar outras alianças que ainda não foram exploradas nos dias de hoje, uma vez que nós estamos numa fase em que estamos a escrever o reequilíbrio da ordem internacional. Ainda não sabemos o que é que vai dar quando, enfim, a afirmação da China, também a assertividade dos Estados Unidos, a nossa dificuldade em lidar com uma certa estagnação na nossa competitividade, que depois também tem implicações, ou teve implicações em primeira instância com a capacidade de defesa, de segurança da União Europeia. Portanto, há aqui um novelo. Mas concordas com ele quando ele diz que é um momento mais de ruptura do que de transição? É um momento de ruptura, sim. E achas que estamos preparados enquanto União para isso? Esse é o grande desafio. Ou estaremos viciados em falar do momento de transição por não estarmos capacitados para responder à ruptura, não é? Eu acho que esse é um grande desafio. E uma das coisas que nós temos observado é que há cada vez mais uma complexidade maior, não só na composição dos parlamentos. O nosso Parlamento Europeu aqui é um exemplo disso, mas os parlamentos nacionais acabam também por... Nós somos um espelho dos parlamentos nacionais. Os líderes políticos, os primeiros ministros, os presidentes da República estão cada vez mais preocupados em dar resposta aos problemas domésticos e, portanto, a dificuldade também de dedicarem o seu tempo a definir os objetivos e a trabalhar para um bem comum que é a União Europeia. E recuperando aqui talvez uma frase que eu acho que é muito interessante de Durão Barroso, ele já antigo primeiro-ministro e presidente da Comissão Europeia, em que ele diz que a União Europeia precisa de sair da adolescência e entrar na fase adulta. E neste momento, sendo um momento de ruptura, eu creio que é um momento em que nós precisamos mesmo dar esse salto, mas ainda não há a consciência, é uma observação que eu faço, dos primeiros-ministros, dos líderes políticos nacionais para a necessidade de, em alguns momentos, serem capazes de colocar os seus interesses nacionais em detrimento dos objetivos da União Europeia. E em relação a esse, deixa-me fazer uma pergunta um bocadinho mais provocatória, porque estando no Parlamento Europeu, no fundo és a mais antiga, ainda que das mais jovens, mas das mais antigas eurodeputadas, e ao mesmo tempo também foste e tens sido uma apoiante muito consistente dos mandatos da Presidente da Comissão Europeia. Portanto, tens essa perspectiva muito, não diria pró-Comissão, mas solidária com a Comissão e de uma perspectiva construtiva com a Comissão, ao mesmo tempo que aqui tens um papel ativo no Parlamento Europeu. Mas dessa tua perspectiva, em que no fundo as instituições europeias estão um bocadinho numa transição para uma fase mais matura, assim se espera, quem é que achas que falha mais vezes esse chamamento para a idade? O Parlamento ou a Comissão? Ou o Conselho, claro. Não é por nós sermos os eurodeputados e termos uma tendência em proteger a instituição que representamos. Mas quem é que achas que está mais para trás ainda, não é? Eu creio que o Conselho continua muito vincado nas questões nacionais e pouco disponível para encontrar os consensos necessários para ir ao encontro desses Estados objetivos. Dentro do próprio Conselho. E, portanto, esse é um desafio grande para o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, ainda por cima numa fase em que nós estamos a discutir também, entre outras coisas, o orçamento de longo prazo, portanto, o chamado MFF, o jargão que nós aqui utilizamos, mas creio que tem que haver, de facto, essa capacidade e foram dados passos muito importantes. Eu recordo rapidamente, porque nós tínhamos combinado que eu é que fazia as perguntas. Sim, mas Ossos do ofício que demoram a morrer. Rapidamente, eu já era deputada na altura da pandemia e houve uma série de lições que o Parlamento Europeu e que as outras instituições europeias adotaram pela experiência
em lidarmos com, por exemplo, a contratação pública numa lógica mais europeia. Nós não tínhamos acesso a equipamento médico, a medicamentos. Comprámos vacinas ao a mesmo compra tempo, conjunta foi muito importante. O que também, e faço aqui talvez a ponte agora, para as questões da defesa, que nós temos que fomentar o mercado interno, investir na defesa europeia e, portanto, através da capacidade que devemos imprimir em comprarmos ou em privilegiarmos o mercado europeu, mas a relação transatlântica continua aqui a ser uma relação muito privilegiada e, portanto, se calhar pergunto-te como é que tu vês portanto, o desafio de, por um lado, investir na defesa e na segurança europeia através do mercado interno europeu e, ao mesmo tempo, não deixarmos cair a relação transatlântica, que se mudou, e recupero aqui a ruptura. Não é? Eu acho que essa mudança da relação transatlântica também faz parte dessa ruptura que o primeiro-ministro canadiano elencava. Como é que tu olhas para este desafio? Eu acho que escolheste muito bem, e é quase irresistível falar do discurso do primeiro-ministro canadiano em Davos, porque ele, de facto, ele faz essa constituição, que é, nós andamos aqui a falar de uma transição, não uma transição, uma ruptura. Ele foi um discurso corajoso, não é? Não é só intelectualmente fundamentado, é um discurso corajoso. Apesar de, na minha perspectiva, olhando para aquilo que tem sido a prática dele em lidar com o elefante na sala, portanto, na relação transatlântica e com o presidente Trump, eu acho que o Mark Carney tem uma perspectiva até próxima da Comissão Europeia, no melhor sentido, fazendo-lhe um elogio, que é, ele olha para a nova administração americana como um sinal de ruptura, mas ele não rompe com ela. Certo. Isto pode parecer um pouco, talvez, confuso ou conflituante para quem nos está a ouvir, mas não é? Nós, quando estamos a constatar a ruptura, não significa que queiramos rasgar totalmente com quem está do outro lado. E a geografia conta. No caso dele, absolutamente, não é? No nosso caso também, mas no caso dele ainda mais. Mas, por exemplo, quando ele foi eleito primeiro-ministro e tomou posse, ele recusou, quer dizer, é o que a imprensa mais credível diz sobre isso, ele recusou fazer o primeiro telefonema com o presidente Trump, se o presidente Trump, no fundo, no resumo dessa chamada, usasse o termo mais jocoso que tem usado, que é dizer que o Canadá vai ser um Estado americano, não é? E que o Mark Carney ia ser um governador desse Estado americano. E ele disse, se é para pôr as coisas assim, eu não faço a chamada. Porque a chamada é com o novo primeiro-ministro canadiano, não é com o governador de um Estado americano, não vale a pena. Portanto, uma coisa é as redes sociais, aquilo que o senhor diz, outra coisa é aquilo que é o telegrama que vai sair da nossa conversa. Portanto, eu acho que, sem querer estar a ser muito óbvio, mas eu acho que as coisas óbvias nestes momentos de ruptura podem ser importantes. Eu acho que a primeira coisa que o Mark Carney fez quando tomou posse foi estabelecer regras e limites. E eu acho que isso é importante quando temos um parceiro tão instável e que, ou pelo menos, que parece tão instável e muitas vezes tão intermitente, como é o caso do novo presidente americano, mas certamente que não é o único. É nós definirmos muito bem quais é que são as nossas regras e os nossos limites. E o que é facto é que até agora, seja nas negociações de tarifas, seja na retórica mais extremada do ponto de vista da política externa, o primeiro-ministro Carney tem tido um acesso ao presidente Trump e digamos, amolecer ou moderar os primeiros impulsos do presidente Trump, que eu acho que é muito significativo, acho que isso é positivo. Ele, por exemplo, esteve no encontro de Paris o mês passado, onde pela primeira vez os Estados Unidos se aproximaram mais literalmente de se comprometerem com garantias de segurança na Ucrânia, de forma mais explícita. Eu achei isso bastante positivo. Claro. E o mesmo primeiro-ministro Carney, que faz um apelo à defesa da soberania e à Carta das Nações Unidas, no discurso que tu aqui citaste, que tu aqui foste buscar, é o mesmo primeiro-ministro que esteve em Paris e que esteve ao lado dos Estados europeus na declaração sobre a Groenlândia, mas não assinou a declaração. Sim. Então eu acho que ele, obviamente, sendo ele a favor da soberania do reino da Dinamarca e da Groenlândia, não me parece que haja dúvidas sobre isso, até pela sua própria circunstância geográfica, como tu dizias, ele não assina o papel. Então ele percebe que muitas vezes nós temos que estar, não é a meio da ponte, não é no limbo, não é em cima do muro, mas nós não podemos rasgar totalmente para gerir a ruptura. E eu acho que ele fez isso dessas duas maneiras, com regras e limites desde o primeiro momento, como há pouco falávamos das regras para o primeiro telefonema, parece ser assim uma coisa cerimoniosa, mas não é. E no segundo ponto, que é, não temos que estar em todas quando temos que protestar. Certo. Acho que isso também parece uma posição inteligente. Acho que, por exemplo, a Comissão Europeia geriu bem quando foi da operação militar, a extradição do Nicolás Maduro na Venezuela, também fizemos isso. Também... A Comissão Europeia tem sido muito cautelosa na gestão mas eu acho que isso é positivo. Do ruído que vem do outro lado do Atlântico. Nós estamos no sítio errado para elogiar a Comissão Europeia hoje em dia. Sim. Mas eu acho que desse ponto de vista eu tenho defendido e tenho elogiado bastante, não tenho sido o único, mas tenho elogiado bastante essa posição prudente, mas convicta que a Comissão Europeia tem tido na gestão do reeleito Presidente americano. Depois tinha uma pergunta para te fazer, porque tu tens falado muito, em algo que o Primeiro-Ministro Carney também fala, que é nos middle powers, fazendo uma tradição literal, nos poderes do meio, não é o império do meio, mas são os poderes do meio, os poderes medianos, ou
ou que podem vir a ser mediadores também, portanto dá para várias traduções subtis. Tu tens falado muito, porque estás também na comissão que trata desses temas, do comércio internacional como uma forma desses poderes se aproximarem e se empoderarem face às superpotências que vêm, no fundo, disromper a ordem internacional, ou, usando as palavras do Primeiro-Ministro Carney, romper com essa ordem. Eu fazia-te uma pergunta, se é absolutamente claro para nós moderados e para nós do PPE e para nós do PSD que o comércio internacional pode ser uma chave fundamental e essencial para essa aproximação dos poderes do meio, por assim dizer, como é que tu olhas para o facto de muitas vezes termos que nos sentar à mesa para esses acordos comerciais com chefes de Estado e com países que politicamente estão distantes de nós? Por exemplo, o Presidente Lula tem uma posição sobre a Ucrânia, ou teve sobre a Ucrânia, completamente diferente da nossa. A Índia tem muitas vezes problemas do ponto de vista do seu ordenamento jurídico, nomeadamente em relação às minorias, que também nos merecem algum distanciamento. Portanto, como é que tu olhas para essa gestão entre a aproximação do ponto de vista dos acordos comerciais, que é uma coisa que tu defendes, e muito bem, e do ponto de vista dos valores democráticos, que é uma coisa que tu também defendes, mas aí é mais difícil. Como é que tu olhas para esse dilema? Acho que era importante só ouvirmos um bocadinho. É claro que eu gostaria que todos os países com quem nós assinamos acordos comerciais partilhassem ou estivessem ao nosso lado em todas as lutas que nós também estamos, nomeadamente a proteção dos interesses da Ucrânia, a soberania, o território, o povo ucraniano, a liberdade e a democracia são para nós, é um assunto de capital de importância e que, aliás, as lideranças europeias têm dito que estaremos ao lado da Ucrânia pelo tempo que for preciso. Portanto, é óbvio que eu gostava de ver esse compromisso também pelos outros países. Mas a verdade é que temos que... Há bocado, quando eu disse que a geografia contava, a geografia conta muito na questão geopolítica. Este é um ponto. O outro ponto é que temos que ter a capacidade de olhar para além apenas e só dos nossos interesses mais imediatos. Ou seja, os acordos comerciais têm aqui uma grande capacidade de vínculo no longo prazo. E há outras dimensões, claro que não estou a desvalorizar a questão da proteção da Ucrânia e de outras questões, mas há aqui outra dimensão dos acordos comerciais, como por exemplo a questão do ambiente, o compromisso com o Acordo de Paris, que fazem parte destes acordos comerciais. E que eu acho que também é muito relevante, porque a União Europeia tem sido uma voz muitas vezes atacada, também internamente, mas não se fez tudo errado do ponto de vista ambiental. Somos líderes em matérias como as novas tecnologias limpas e também precisamos de utilizar o conhecimento reivindicar e mostrar que é possível também replicar o modelo noutras geografias do mundo. Os acordos comerciais ajudam a essa... Estes acordos comerciais que a União Europeia tem assinado têm cláusulas muito claras do cumprimento do Acordo de Paris e todas as disposições do Acordo de Paris. Portanto, por um lado, também protege os interesses da União Europeia no mundo e desse ponto de vista. Mas é óbvio que eu gostava de ver um outro tipo de compromisso, mas eu creio que os acordos comerciais continuam a ser o único instrumento de relações internacionais capaz de imprimir mudança. E, portanto, pode não ser a mudança que nós queremos para o imediato, que vá ao encontro dos nossos desejos mais imediatos, mas tem aqui uma componente de longo prazo que me parece também muito relevante. Só para resumir, o que estás no fundo a dizer é que a longevidade a que os acordos comerciais obrigam pode implicar positivamente uma aproximação noutros princípios, nomeadamente ambiente e testado de direito. Repara, uma coisa que eu disse quando foi a assinatura do Acordo de Comércio com o Mercosul. Nós estamos a falar, para Portugal é muito importante, estamos a falar da abertura de um mercado de 210 milhões de falantes de português. Portanto, há sempre uma aproximação por via da cultura. E, portanto, eu creio que, mesmo não sendo para já, abre uma porta a outro tipo de... Aliás, há um acordo também político, muitas vezes, dentro dos acordos comerciais. Portanto, isso também é relevante. Antes de finalizarmos com os nossos objetos, queria fazer-te uma pergunta. Diz-me uma coisa, nos teus 3 anos como embaixador do Parlamento Europeu nas COP, foste em 23, 24 e o ano passado em 25, não sei se vais repetir este ano ou não. Não sei. São os nossos colegas que vão decidir. Para fazer o póquer. Mas diz-me uma coisa, sentes que a diplomacia... Ou seja, todos nós sentimos que a ordem internacional vem mudando radicalmente, vem se transformando radicalmente. E isso vê-se nas conferências internacionais. Era isso que eu te ia perguntar. Consegues dar alguns exemplos aos nossos ouvintes e espectadores daquilo que sentiste que mudou mais radicalmente nos teus interlocutores enquanto embaixador no Parlamento, nesse grande encontro entre 23 e o ano passado? Sim. Eu diria... O que é que achas que mudou mais? Eu dava-te 2 exemplos. Acho que o exemplo da COP é muito ilustrativo, mas há um outro exemplo que é a Conferência de Segurança de Munique, onde tenho também participado curiosamente nos últimos 3 anos, e eu diria que a ausência dos Estados Unidos. E a ausência dos Estados Unidos abre
portas a soluções, como Mark Carney sugeriu, dos poderes médios, das alianças no quadro dos poderes médios. E eu creio que isso é muito relevante. E porquê que eu digo porque a presença dos Estados Unidos é uma presença muito, muito forte. E, portanto, quando não está, que é o que tem acontecido nos últimos 2 anos, sente-se o vazio e a oportunidade para outros países, nomeadamente a China. A China, tu falaste disso na COP e na Conferência de Munique também? Exatamente. Na Conferência de Munique menos. Então, mas, quem é que achas aliás, a Conferência de Munique também tem um objeto diferente e toda a história da Conferência de Munique. Quem é que aproveitou melhor o vazio americano do ponto de vista da segurança? Sim. Do ponto de vista da segurança, eu diria... Assim. Não diria que fosse a China, não. Acho que sim, aí... eu sei, por isso é que estou a perguntar não, quem. Aí... Eu acho que ainda é to be seen, diria. Mas o teu palpite diz-te o quê? O meu palpite é que a União Europeia vai preencher palpite esperançoso. O gap que nós ainda temos. Então vamos aos nossos objetos finais e começo eu. Eu trouxe um livro não relativamente recente, o Iconoclasta, sobre o Shinzo Abe, que morreu há muito pouco tempo. Foi o primeiro-ministro mais longevo no Japão democrático. Foi um Japão que foi eleições agora... Foi eleições anteontem, com uma grande maioria de uma senhora primeira-ministra. É verdade. Também conservadora. E porquê é que eu trouxe o livro sobre o Abe? Por 2 razões. Primeiro, porque ele foi primeiro-ministro pela primeira vez em 2007, só esteve lá 1 ano e a seguir teve que esperar 5 anos até 2012 e conseguir ser primeiro-ministro como queria. Mostrando como o António José Seguro que ninguém morre na política para sempre. E a segunda é porque ele mudou a face do Japão, a presença da política internacional, a presença do seu partido do ponto de vista ideológico, a presença até do ponto de vista do Japão militar depois da Segunda Guerra. Portanto, é um homem que mudou antes do mundo mudar. E eu achei que esse caso era interessante, portanto partilhava aqui este livro. Acho que tu gostarias bastante. Se calhar mando vir um da Amazon para te oferecer 2 anos ou uma coisa assim. No Kindle, vou descarregar no Kindle, que é mais prático. Olha, eu trouxe-te aqui umas meias que o primeiro podcast, eu acho que enfim, vou deixar a modéstia de lado, o primeiro podcast sobre questões europeias surgiu há 6 ou 7 anos, quando eu vim para o Parlamento Europeu, que eram os chamados Eurotalks, e começaram na campanha em 2019. E o nome do podcast era... Tivemos uma versão em vídeo, Eurotalks, mas o podcast original era Europa a Meias. Uma lógica também da solidariedade que está muito presente no discurso europeu. E, portanto, trouxe-te aqui um exemplar do Europa a Meias, também na lógica do que falámos no início da nossa conversa. Continua a ser um desafio conciliar os interesses nacionais com os objetivos europeus e, portanto, precisamos de mais solidariedade e de mais visão. Muito obrigado. Este aqui presentinho. Um regalo. Este foi o nosso derradeiro episódio, não o último, mas o derradeiro aqui em conversa com a Lídia Pereira e comigo mesmo no podcast do Parlamento Europeu da Delegação do PSD. Muito obrigado pelo vosso tempo. Eu despeço-me aqui. Continuem a acompanhar-nos nas redes sociais e a nossa newsletter. Até breve. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Now there are conditions to continue to work for a united and stronger We Europe. know this, but it is not enough, and we can make it together if we stand united.